vocês? Aqui é o Emerson Nascimento falando. Fazem agora exatamente 5 dias que eu chego em Lisboa e eu tô fazendo esse vídeo para explicar para vocês como foi a minha entrada na imigração, quanto que foi passagem, quanto que eu gastei com viagens e tal. Lembrando que a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que eu andei agora um pouquinho sumido. Demorei um pouquinho para postar esse vídeo, porque aqui é muito corrido, tá minha adaptação, né, no arrendamento que eu cheguei aqui. Mas, sem muita enrolação, sem muitas delongas, eu vou começar por baixo, assim, pelo principal, de onde que eu cheguei. Primeiro, eu comprei a minha passagem com uma amiga minha. Eu vou deixar o link aqui na bio, tá? Da minha amiga Priscila Macedo, ela que trabalha na CVC, e fez esse pacote para mim. Comprei desde o ano passado, comprei, se eu não me engano, no começo de dezembro do ano passado. Entrei agora saí no dia 11, cheguei no dia 12 aqui em Lisboa. Desculpa. Cheguei no dia 12 de abril. Tava todo eufórico, emocionado, aquela coisa que a gente fica sempre quando a gente vai fazer uma viagem. Era um grande sonho meu vir para cá, para a Europa, e o grande medo da gente é passar pela imigração. E eu passei, só que eu sempre via os vídeos das pessoas falando que era bem traumatizante e tal, né, passar pela imigração, e eu não esperava que iria comigo, porque a Priscila, ela fez tudo certinho, né, passagem aérea. Só lembrando que para você viajar para a Europa, primeiro você tem que ter a passagem aérea ida e volta, tá? É obrigatório ter ida e volta para estar aqui. Seguro viagem tem que estar pago. Tem que estar o hotel já reservado e, de preferência, o hotel já pago, tá? Lembrando que se sua intenção é ficar no país, você tem que ter tudo isso, tá? Tem que ter essas coisas já. Acho que eu já falei do seguro viagem. O que mais? Enfim, e tem que ter muita vontade de querer vir e ficar. Bom, quando eu vim pra cá, eu desembarquei, era às 17 horas, 17h40 eu voei, né? Fiquei umas 3 horas, eu viajei de Campinas no Viracopos. Até então foi bem tranquilo. Eu cheguei 3 horas antes, porque eu tinha que converter um dinheiro em câmbio lá na casa de câmbio e tal. Tem que fazer um câmbio lá. E acabei fazendo um cartão que eles ofertaram para mim, que compensaria bem mais do que pegar o dinheiro em espécie. Mas lembrando que tem que ter, eu já tinha uma certa quantia guardada. Depois eu vou fazer um outro vídeo com valores e tal, do quanto eu gastei. Mas eu tô fazendo esse vídeo mais para focar em como foi a minha imigração, né? Como foi a passagem até lá. E aí eu desembarquei às 17, dei a entrada tudo às 17 horas, às 17h40 eu alcei voo. Cheguei aqui em Lisboa às 7 e pouquinho da manhã, 7 e tal, como eles falam aqui, e passei por aquela fila. Fiz amizade com uma moça incrível viajando comigo, tanto que a gente tirou fotos incríveis então no voo, fizemos brincadeiras e tal, foi bem legal. E aí desembarcamos, ela já tem parente que mora aqui, ela já tem documentação e tal, então para ela foi bem tranquilo. E aí chegamos na fila, a fila da imigração tava imensa, tinha muita gente de Cabo Verde desembarcando lá, e eu fiquei bem nervoso, eu tava suando, porque um dia antes eu comecei a ver vídeos no YouTube falando que era aterrorizante e tal. E, cara, para muitas pessoas é bem tranquilo, e eu tava em dia com tudo. Mesmo assim, foi muito, muito, muito difícil para mim. Tive a pior experiência da imigração que uma pessoa pode ter, eu acredito porque a minha foi muito tensa, foi muito difícil. Quando chegou a minha vez, tinha uma moça lá, e essa moça, ela tava sendo bem legal com todo mundo e tal, bem simpática, todo mundo tava entrando, e eu falei assim, tomara que eu passe com ela. Fiquei assim torcendo pra passar com ela, porque o resto dos rapazes, a maioria eram homens, eram 2 moças e o resto era tudo homem, e era uma cara muito séria, muito fechada. Eram uns rapazes muito bonitos, assim, tipo,
muito parecia aquele pessoal da CPTM, sabe? Da linha amarela. Quem é de São Paulo conhece, é todos aqueles caras bombadão, fortão, bonitões, assim. Os pessoal de lá do CEF lá, que se chama CEF, né? Era assim, todo mundo muito bonito. E eu peguei e passei com aquela moça. Na hora que eu cheguei, na hora que ela me chamou, ela fechou a cara na hora. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Cadê aquela moça simpática, sorridente? E ela falou assim, boa tarde, né? No caso, bom dia, né? Eu falei, bom dia. Ela veio fazer... na verdade, eu tava com a minha pastinha, porque todo mundo falou pra guardar a pasta, né? Pra ficar com a pasta, com os documentos e tudo. Então eu já deixei tudo organizado e tal. A minha amiga Priscila, ela deixou tudo organizado, grampeado com o símbolo da CVC dentro de um envelopezinho que você destacava e ela ficava tudo organizado. Eu acredito que eu deveria ter destacado eles, sei lá, para facilitar para ela, não sei o que aconteceu. Ela falou assim, ela já chegou falando assim, o que você tem para mim? Não é a abordagem que normalmente que eles fazem, eles vão pedindo, por favor, passaporte, tal. A primeira coisa que ela falou, o que você tem pra mim? Já me quebrou, porque eu já não esperava isso. Mas eu simplesmente entreguei o passaporte. Ela, Emerson, né? Eu falei, isso mesmo. Veio fazer o que aqui em Portugal? Eu estou de férias. Eu falei, estou de férias, estou a passeio. Né? Aí ela, pretende ficar quantos dias? Aí o meu hotel a minha passagem era de 5 dias, tá? Aí ela pegou e falou assim, tá, tudo bem. Mas só 5 dias? Eu falei, só 5 dias. É o que está disponível para mim. E aí ela falou assim, não, tem alguma coisa errada. O que você veio fazer aqui? O que você veio conhecer em Portugal? Aí eu falei assim, venho conhecer os pontos turísticos. Gente, estudem bastante os pontos turísticos de Portugal. Por favor, não venham cru. E eu tava, sempre alegam para você ficar sempre calmo, né? Para você nunca ficar nervoso e tal. E eu só responder aquilo que eles pedem, né? E eu só tava respondendo de uma maneira bem natural. Não sei se eu tava transparecendo que eu tava nervoso, mas tudo que ela tava perguntando eu tava respondendo. Mas eu acho que eu fui muito direto, não quis entrar muito em detalhes. Talvez tenha sido isso que ela me barrou e tal. E ela falou assim, você trabalha, tal? Eu falei que trabalhava com eventos aqui no Brasil. A minha amiga que fez a CVC, ela tem uma agência também, né? Então ela poderia confirmar tudo. E aí ela falou, aí eu entreguei a papelada pra ela, tal, porque ela não me pediu nada, tipo, me passa isso, me mostra. Não, ela falou, o que você tem pra mim? E aí eu entreguei pra ela, primeiramente, a, as passagens aéreas, depois ela ficou muda, depois eu não falava mais nada, tipo, eu ficava só olhando. E aí eu tava ali com o hotel, você precisa do hotel? Ela, me dá aqui. Aí eu entreguei o hotel pra ela, do agendamento do hotel, da reserva do hotel. E aí ela falou assim, mas você vai ficar só 4 dias aqui e tal? Eu falei, sim, eu tenho tudo. Conhece alguém aqui? Eu falei, não, eu estou vindo sozinho. E aí, por algum motivo, não me barrou e chamou o rapaz para mim para a famosa salinha. Pronto, dali eu já quase desabei, fui para a salinha e eu fiquei das 7 da manhã até as 11 e pouca da manhã, quase meio-dia. Fui pra salinha, tinha mais pessoas lá na salinha e... foi terrível. Tinha pessoas lá que tinham muito mais coisas burocráticas, problemáticas, falta de documentação, muita coisa, muito piores que eu, no caso. Na verdade, eu não tinha nada, né? Eles estavam desconfiando, me pegaram realmente ali porque era pra ser eu, né? Casquetaram em mim. E em vez de passarem eu, porque eu tava na frente de muita gente, foram passando todo mundo e deixou eu por último. Eu fiquei por último. E depois, quando eu já tava pra ser atendido, foram vindo mais pessoas, eles iam atendendo as outras pessoas e iam me deixando por último. Quando chegou a minha vez, teve gente que saiu lá chorando, porque realmente não foi aprovado. É algo bem triste. Tinha 3 pessoas atendendo, que demoravam uma vida. Comecei a passar mal, comecei a ficar confuso. Eu tenho crise de ansiedade, então começou a atacar a minha crise de ansiedade. É bem complicado mesmo. E aí, eram 3 pessoas, né, que estavam atendendo, 2 deles com a cara extremamente fechada, e um deles era um rapaz um pouco mais alegre, muito mais animado,
E eu nem fiquei animado de querer passar com ele, porque depois que a moça, né, fez aquilo comigo, aquela atendente da imigração, né, enfim, aí ele me chamou, logo o que aparentemente parece ser mais de boa. Ele me chamou e ele falou, vamos lá. O que você veio fazer aqui? Conta pra mim, o que você tem aí? Aí eu falei assim, bom, eu vim a passeio, né? Fui explicando a situação pra ele, comprei uma passagem no ano passado para vir conhecer Lisboa. Ele falou assim, que lugar de Lisboa você quer participar? O que você quer conhecer aqui em Lisboa? Aí eu falei assim, falei alguns pontos turísticos, como a Torre de Belém, falei a Praça do Comércio, o Cais de Sodré, que eu falei Cais de Sudra, que aí ele deu risada, que ele não estava entendendo que era Cais de Sudra, eu também não, porque eu não sabia a pronúncia. E aí, tanto que depois o pessoal falou assim, o atendente lá, ele quis dizer Cais Cais de Sodré, né? E aí eu falei Cais do Sudra, enfim. E aí também eu acabei cometendo deslize porque eu falei que eu queria conhecer o estádio do Benfica, né? Porque é um estádio bem grande e tal, e que é o Estádio da Luz. Só que me deu branco na hora do time de futebol, que é o Benfica, né? E ele, o que tem lá no estádio? Eu falei assim, ele tem uma estátua com o maior jogador de vocês aqui. E ele falou, tá, mas qual é o nome do jogador? Pra que time que ele joga aqui? E aí me deu branco. Fui fazendo tanta pergunta e me deu branco. Aí ele foi lá e me deu uma comida de rabo. Mas você quer vir pra cá, mas você nem sabe os times, tal. Enfim, já fui ficando nervoso mesmo, não escondo, a gente não pode ficar nervoso, tem que passar tranquilidade no que tá falando, verdade no que você tá falando, eu não tinha nada a esconder mesmo. Mas ele me pegou pra Cristo, né? Ele queria tirar alguma coisa de mim, depois ele falou assim, me mostre tudo que você tem aí. Aí mostrei os documentos. Você tá trazendo dinheiro? Quanto que você tá trazendo de dinheiro? Aí mostrei, ele contou as cédulas, falou assim, vou fazer um papel aqui com as cédulas, você vai assinar para mim agora um documento falando que você está autorizando a nós a fazer não diria uma entrevista, mas essa conversa com a gente na imigração tal, tem que se assinar, tá? Tem que ser assinado, que eu estou autorizando passar por esse processo e tal. E aí começamos o grande entrevista lá, né, da salinha. Beleza, vamos passando, fomos conversando, ele foi tentando sondar, perguntou se eu tinha coisas ilegais, né, perguntou se eu conhecia alguém, insistia, eles jogam muito pesado no psicológico, tá? Eles entram na sua mente, então você tem que passar muita tranquilidade. Estou somente a passeio, mesmo se você tiver a intenção de ficar, nunca fale que você tem intenção de ficar e nunca fale que você tem algum conhecido, tá bom? Porque senão você é barrado na hora. Então eu insisti, falei que estava a passeio, falei que tinha 5 dias, depois ele falou que 5 dias era muito pouco, até porque era para me estar 5 dias, mas eu não poderia, eu entrei ainda um dia antes, um dia depois. Eu entrei um dia depois, porque no outro dia, se eu tivesse entrado num dia anterior, no dia correto, se tivesse saído no dia 10 para entrar no dia 11, eu ficaria da horário que eu chegasse, das 7 da manhã até as 2 da tarde, sem ter como entrar no hotel, porque o check-in era só às 2 do hotel. Então, a minha agente de turismo, que é a Priscila, fez para mim entrar no outro dia, conversou com o hotel para mim poder entrar mais cedo, fazer o check-in mais cedo. Ou seja, acabaria ficando, em vez de 5 dias, ficaria 4 dias, que piorou ainda mais a minha situação. Porque eles falaram, era pra você ter entrado ontem, você tá entrando hoje, vai ficar só 4 dias, 4 dias é muito pouco, você fez um investimento muito alto, um valor muito alto, e com esse valor você não consegue curtir aqui, não tá legal, não tá fazendo sentido, tudo bem. Então eu insisti, falei que eu vim conhecer, que tava tudo pago, e aí eu ganhei ele na hora, quando ele falou assim, por causa do alto investimento que eu fiz. E aí ele falou assim, por que você gastou tanto dinheiro se você pretende ficar tão pouco tempo aqui com a gente? Então eu falei assim, bom, vamos lá. Não é muito dinheiro, porque eu comprei na promoção. Foi um grande sonho meu vir pra cá,
e estava na promoção. A minha amiga viu uma oportunidade provavelmente de um cancelamento de algum voo de uma pessoa que ia, cancelou, então eles ofertaram esse valor para mim. E se você ver hoje, comparar hoje o valor que eu paguei ano passado e hoje, você vai ver que os valores estão valendo 3 vezes mais. Então eu não paguei não, isso não é um valor alto lá no Brasil não. E ele foi lá e confirmou mesmo, ele pegou o celular e confirmou. Lembrando que se você tiver mensagens, alguma coisa no celular que comprometa você em alguma coisa, ó, já paga, porque eles pedem para ver celular também, tá? E aí, tudo bem. E aí prosseguimos, né, com tudo mais. Ele perguntou se eu devia alguma coisa para a justiça, eu falei que não. E aí ele pegou e falou assim, posso confirmar? Você não deve nada? Tem certeza? E eu, absoluta. Ele pegou com os meus dados do passaporte, com meus dados ele abriu lá o celular dele, com o celular dele mesmo, não foi nem com o computador, que ele falou que estava devagar lá, estava com problema no sistema. E ele abriu o celular e conferiu se eu não tinha antecedentes criminais. Tá? Tudo bem, ainda não convencido de tudo isso, eles pegaram e me levaram da salinha para outra salinha, ou seja, a salinha da salinha. Aí pronto, falaram, traga suas coisas, traga sua mochila, fomos para outra salinha e foi 2, além dele foi mais um rapaz lá, foi mais um senhor já de mais idade. E ele pegou e falou assim, bom, agora a gente vai conferir a sua mochila, a gente quer saber o que você tá levando aí, tudo bem? Falei, tudo bem, tranquilo, posso confirmar, não tá me escondendo nada? Eu falei, não, senhor. Então fomos lá, abriu a mochila, mexeu em tudo, perguntou até os remédios que eu estava levando, medicações, essas coisas, que é a farmacinha que a gente tem, né, quando a gente viaja. Perguntou se eu tinha receita, até pra dipirona, perguntou se eu tinha receita, enfim. Falei que não, que eram remédios comuns, mas que se ele quisesse descartar, ele poderia descartar, sem problema nenhum. Enfim, aí ele pegou e falou assim, você tem... Olha só, gente, isso que eu vou contar pra vocês, nunca ninguém passou por isso, tá? Eu acho que agora é um novo procedimento deles que tá pra acontecer. Então, quem quiser, vou dar uma dica quente, quem quiser ir pra Portugal, né, que quiser vir pra cá, cara, se você tiver tatuagem de palhaço e de carpa, sinto lhe informar, você não entra aqui em Portugal, a não ser que você tem uma carta convite. A turismo você não entra, tá? Se você tiver uma carta convite, beleza, você nem passa, você passa na imigração e já vai direto. Mas se você não tiver uma carta convite, se você tiver tatuagem de palhaço e de carpa, esquece, você não entra mais. Eles pediram pra me despir minhas roupas, isso eu nunca vi, tá? Tive que despir as minhas roupas. Era isso, ou eu negar a despir, eu não era obrigado, mas se eu negasse, provavelmente eu não estaria aqui em Portugal, estaria no Brasil, teria voltado pro Brasil. Então, me despi. Fiquei apenas de cueca, tá? Fiquei apenas de cueca. E enquanto eles conferiam minha tatuagem e questionavam o significado de cada tatuagem. E eu tenho algumas, tá? Eu tenho umas 7 tatuagens. Umas 7, 8, eu parei de contar. E eles perguntavam, eu tenho uma tatuagem, pra quem conhece a animação do Avatar, não o filme, aquele azulzinho, é o desenho que fala sobre os elementos. Eu tenho o espírito da água desenhado, que representa o yin e o yang, ou seja, né, representa a lua e o mar, que são representados por 2 peixes, um preto e um branco. E eles estão dando uma volta, né, estão fazendo um círculo representando a lua. E eles questionaram essa tatuagem porque acharam que era uma carpa. E não tem nada a ver com uma carpa. Mas enfim, peguei e tive que abrir o celular, colocar a animação, a referência da minha tatuagem e colocar, olha, é referente a essa animação, não tem nada a ver com carpa. Em referência a palhaço, é porque no Brasil palhaço e carpa, pessoas que possuem essa tatuagem, é conhecida como matador de polícia. Todo mundo sabe, né, que no Brasil. E não sei como eles adquiriram esse conhecimento, mas eles acham que quem vier pra cá com isso é isso, né? Então, já passo a dica logo pra vocês. Depois disso, vesti minhas roupas, expliquei todas as minhas tatuagens, e eles estavam sempre na dúvida se me aprovavam ou não. Eles conversavam entre eles, e aí, o que você acha? Então, acho que sim. E aí, quando falou, não, então vou aprovar ele. Aí, quando eu tava pra sair, me puxavam de volta e faziam mais perguntas. Será? Ficou nisso. Toda vez quando, não, vamos aprovar ele, vai, vamos passar. Daqui a pouco voltava de novo e me chamava de novo, fazia mais perguntas. E no final das contas, eu lembro que no final da minha entrevista,
ele abordou o outro rapaz, o mais velho, que ele pedia conselho, né? O mais novo pedia pro mais velho conselhos. Falou assim, olha, eu vou aprovar ele, porque ele foi bem sincero logo no começo. Logo quando eu perguntei sobre por que ele gastou um valor tão alto nas passagens, ele falou que não gastou alto, que ele pegou na promoção. E geralmente na CVC tem isso mesmo, de pegar na promoção, tal, tal, tal. E aí ele falou, é. Aí quando a gente tava saindo, já tínhamos saído da sala, o outro falou, voz de fundo, né, dentro da sala ainda, falou assim, depois você passa aqui. Aí ele falou, tá bom. Aí pediu pra mim sair da sala, aguardar mais um pouco, isso eu aguardei por mais 1 hora, tá? Aguardei do lado de fora, ele pegou e saiu com 3 rapazes. Antes de eu sair, eles questionaram quilos tinha minha mala e o que eu tava levando dentro da mala. Eu falei que eu tinha uma mala com 9 quilos, poucas peças, e foi isso. Aí depois eu acabei indo voltando para o banco de espera, e ele falou, tudo bem, Emerson, aguarda aqui que a gente vai retornar. E aí saíram ele acompanhado de mais 2 rapazes, não sei com meus documentos, né, com meu passaporte. Não sei para onde eles foram, eu sei que eu fiquei aguardando 1 hora. Aconteceu um episódio assim que eu cheguei, e logo eu explico o motivo desse episódio, mas eu preciso contar logo um pouquinho antes. E aí fiquei aguardando, até que ele retornou depois de 1 hora. Ele entrou dentro da sala e demorou mais um tempo. Entrou dentro da sala e demorou mais um tempinho. Depois ele voltou e quando ele estava para sair com o meu documento, que provavelmente para dar o veredito, né? Como se fosse um juiz, para dar a sentença, eu já tava com o coração saindo pela boca, ansiedade batendo, tava com ânsia de vômito, tava com dor de barriga, já tava sentindo tudo ali, náusea. E ele falou assim, eu percebi que você tá bem nervoso, né? E eu falei, não, né? Antes disso, só lembrando, no período do processo, quando eu tava sendo entrevistado, eu deixei acidentalmente a minha pastinha com meus documentos cair. E eu levantei pra pegar, nossa, você tá nervoso mesmo, né? Tipo, isso, você sabe que isso já gera desconfiança, né? Tipo, tem coisa errada, você tá muito nervoso. Eu falei, calma, moço, eu só deixei a minha mala cair aqui, ó. Só deixei a minha pastinha cair aqui, nada demais. Enfim, aí ele me chamou pra dar o veredito e pegou e falou assim, bom, na hora que ele tava saindo, tem o chefe geral deles ali, né? Que é um bem mais velho, um senhor bem mais velho, que sempre questiona, né, alguma coisa. Só que para ninguém ele questionava o veredito. No meu caso, porque eu tive que ir para outra salinha, quando ele tava para sair, o cara fez assim. Aí ele foi e teve que explicar. Eu tava pelo vidro, eu não tava ouvindo ele, mas eu tava meio que lendo os lábios, assim. E pelo que eu entendi, ele tava questionando por que ele deu aquele veredito para mim, no qual eu ainda não sabia. E aí ele mostrou o passaporte, fez assim, né, e conversou alguma coisa lá, que eu não faço ideia o que seja. Depois ele saiu e falou, Emerson, vem aqui. Fui lá, me levou pro corredor. De frente à sala tem o vidro que já mostra o pessoal do passaporte passando, né, da imigração passando. Tem uma porta de vidro lá que, para ter acesso mais fácil ao CEF, o pessoal entra pelaquela porta de vidro. Então, quando a pessoa é liberada, eles passam o cartãozinho eletrônico, e a pessoa vai embora e vai pegar as malas e depois sai do aeroporto. E se a pessoa cruzar aquela porta, beleza, tá? É isso. Se virar à direita, seguir reto, pronto, ela vai ser deportada. E aí, quando ele me chamou, vem aqui até pro corredor. Pronto, eu já fiquei, né? Se ele virar à direita, acabou, já era. E, por sorte, ele abriu a porta. Ele abriu a porta e falou assim, beleza, Emerson, boa sorte. E aí eu peguei, tava o carimbo lá, ele devolveu tudo com carimbo, e eu saí chorando não vou mentir, fiquei emocionado. Saí chorando o corredor todo para ir para a parte de retirada das malas, né? Para as esteiras. E saí chorando, liguei para minha agente de turismo, que também ficou, que é minha amiga, que ficou bastante emocionada também, porque ela já estava querendo ligar já estava conversando com o gerente dela da CVC, já ia ligar para o consulado, já para falar para a imigração, falou que ninguém ia me barrar, porque estava tudo certo, ela já estava toda preocupada. Aí eu fiz um suspensezinho, depois eu falei para ela que tinha sido aprovada, ela deu um berro, chorou, eu também. Aí, quando eu fui retirar minha mala, porque já tinha 4 horas que já era para me ter retirado, a minha mala não estava mais lá.
Eu falei, putz, e agora? Eu encontrei a minha mala jogada meio que no canto, bem afastado das coisas, no corredor, com um monte de gente passando por cima dela. E encontrei ela meio aberta, com lacre, assim, ela tava lacrada, eles colocam lacre lá e depois estava meio aberta lá, eles colocam... Estava aberta, assim, né, foi mexida. Não tenho certeza se eles mexeram, porque eles sumiram por muito tempo, se eles foram só lá para pegar meu carimbo, né? Porque, pelo que eu percebi, eles poderiam carimbar ali mesmo o passaporte dentro do CEF. Mas não sei o que aconteceu. Mas nada foi levado da minha mala, até porque tinha roupa. Eles questionaram antes quantos que eu tinha de peças de roupa na mala. Eu falei, eu tenho poucas roupas, tô levando 4, 5 camisas, tô levando 3 pares de calça, tô levando 3 pares de sapato. Não sei se eles foram lá para conferir, se era aquilo mesmo, não tava levando nada ilegal, né? Não faço ideia. Eu sei que eu fui aprovado e é isso o relato que eu tenho para falar. Foram 4 horas de muito sofrimento, muita angústia. Eu não desejo isso para ninguém. Se você quiser vir para cá, tenha, mesmo que você tenha tudo. Só recapitulando: passagem, ida e volta, um valor referente aos dias que você vai ficar, seguro viagem pago, hotel reservado, de preferência já pago, tá? Se for a turismo, venha com bastante certeza do conhecimento que você sabe os pontos turísticos daqui de Portugal, e saiba que você pode ter tudo isso e mesmo assim ser barrado e passar pelo que eu passei. E mesmo com tudo isso, se você não for convincente no que você está falando e fazer duvidar da sua própria verdade, saiba que independente do que você tenha, você vai voltar. Lembrando também sobre a questão de tatuagem, que agora está pegando bastante. Portugal agora está cortando, tá bom? A entrada de brasileiro, acabou a mamada, de pessoas que estão vindo de Cabo Verde também, estão barrando geral por inúmeras coisas, então tome muito cuidado. Se você tem uma carta convite, parabéns, ótimo. Tenha certeza que a carta convite esteja assinada, autenticada, tudo bonitinho, porque teve um outro rapaz que não estava com a carta autenticada, assinada, a tia teve que vir lá da casa dela, senão ele ia ser deportado, né? É isso. Espero que vocês tirem um proveito. Desculpa a demora desse meu relato, mas para contar com detalhes tudo o que aconteceu eu precisei passar para vocês. E acompanhem meus vídeos, porque agora tem bastante coisa legal, eu tô com muito conteúdo das coisas que eu conheci, eu vou começar a postar bastante coisa. E é isso, gente. Abraço. Beijo de Portugal.